Eu sou a Michele. E eu sou o Zizo. E você está ouvindo o Mentes Divergentes, um podcast para mostrar que para ter uma mente divergente, você não precisa ser necessariamente neurodivergente. Olá, seja muito bem-vindo ao Mentes Divergentes e a gente vai trazer mais um episódio. A gente falou tanto sobre neurodivergência, vamos entender um pouquinho sobre isso hoje, né, Zizo? Exatamente. O que é neurodivergência que as pessoas hoje em dia falam tanto, né? Bom, o termo neurodivergência, ele foi cunhado por uma socióloga australiana, que por acaso era autista, em 98, por volta de 98. Teve um jornalista também que trabalhou junto com ela, que ajudou a divulgar esse termo. E o objetivo dela era mudar a forma de encarar as diferentes formas de aprender e de pensar. Então, o que ela queria? Ela queria mudar o foco dos termos comuns como déficit, transtorno, prejuízo, etc. Queria sair desse núcleo, né? Dessa coisa do ruim, para dizer que é só diferente. Por isso, neurodivergência, né? Então, a neurodivergência é como variações normais do genoma humano. Quer dizer... Então, é muito mais amplo. É muito mais amplo, né? E o que é? Então, neurodivergência não é patologia, é uma categoria social. O que quer dizer isso? Quer dizer que como você tem gênero, etnia, orientação sexual, não sei o que, você tem divergências. Então tem o branco, tem o preto, tem o homem, tem a mulher, tem as orientações, né, os exercícios sexuais diversos aí, e você tem pessoas com cérebros diferentes, né? É uma categoria social. Aí teve um simpósio de neurodivergência da Universidade de Syracuse em 2011 que falou: neurodivergência é um conceito onde diferenças neurológicas devem ser reconhecidas e respeitadas como qualquer outra variação humana. Então você tem moreno, loiro, ruivo, e você tem autista, neurotípico, TDAH e assim por diante. E só para fechar essa introdução mais técnica, né? O que eu achei muito legal, que eu não sabia? Neurodivergência, portanto, não é um termo médico. Ele é um termo sociológico, que serve, principalmente, ele foi cunhado, né? Ele foi usado para a questão do ativismo. Vamos parar de segregar essa gente. A gente, é ser humano como outro qualquer. Né? A gente só tem um cérebro que funciona, que tem uma forma de funcionamento diferente de outros, do que é mais típico, né? Então, o desenvolvimento do nosso cérebro, ele segue um caminhozinho diferente, né? Então, e sociologia é uma ciência. Sim, senhora. Como a filosofia. Então, assim, às vezes a gente fica muito preso na medicina, biologia, a medicina cartesiana, aquilo que a ciência médica traduz, mas o ser humano, ele não é só biológico, ele é social. Então a sociologia é uma ciência que importa para que a gente entenda o funcionamento do ser humano, certo? Então eu achei muito interessante a tua introdução e eu também não sabia que isso era um termo sociológico, e porque não se encontra mesmo em artigo científico na área das ciências, né? Ciência biológica, ciência médica. Porque isso é fruto do ativismo. Então vamos parar de segregar. Eu sou um ser humano como outro qualquer. Não é porque meu cérebro é diferente que isso quer dizer que eu tenha que ser. Não é uma patologia. Até achei interessante, porque eu estava lendo um outro artigo que eu esqueci de anotar a referência, em que ele correlacionava neurologia, psiquiatria e psicologia. Então era um neurologista que ele estava falando de como todas essas áreas se mesclam. Então, por exemplo, o paciente tem um problema físico, mas como que ele comunica isso para o médico? O que está ali comunicando é a psique dele. Como ele encara a dor, para mim, existe uma dor de fato, mas para mim pode ser de um jeito, para você, Michele, pode ser de outra. Essa dor pode te deprimir, essa dor pode para mim causar outra. Então, todas as áreas são, vamos dizer assim, se mesclam. E aí fica meio difícil você separar exatamente o que está em cada campo. Eu posso ter um trauma físico que gera um problema mental.
né? O cara bate a cabeça e perde a memória. E você tem essas áreas se misturando. Eu trouxe até um exemplo. Por exemplo, neurologia. Do campo da neurologia ao autismo. Muito autista tem depressão, no campo da psiquiatria. Muito autista tem ansiedade, do campo da psicologia. Entendeu? E aí as pessoas jogam tudo isso no mesmo balde. Não é. Meu cérebro é uma coisa, minhas questões, humor, a questão lá do meu cérebro, lá da química do meu cérebro, que está lá mais na psiquiatria, e a ansiedade, o comportamento, essas coisas todas do campo da psicologia. Eu não sou de nenhuma dessas 3 áreas, então estou falando de uma maneira bastante superficial, mas de uma maneira que qualquer um possa entender. E aí a neurodivergência vem como uma maneira de você resgatar esses seres humanos segregados, tirar do campo da patologia, do doente, do estragado, e de simplesmente uma variação. Eu sou um ser humano como outro qualquer, né? Então aí, pensando até nisso, Zizo, a gente vê assim, o que será que, entre aspas, né, precisa de conserto? Será que é o indivíduo ou será que é o meio? Porque quando a gente foca na neurodivergência e começa a entender o conceito da neurodivergência, a gente começa a entender que não é o indivíduo que precisa ser modificado, modelado, padronizado, pautado, recortado, mas o meio em que ele vive, que precisa ser feito para todos. Isso a gente está muito distante ainda. Né? Essa é a questão da inclusão, né? É aquilo, a gente trabalha... Eu tenho uma filha que ela é canhota. E a dificuldade de você comprar uma tesoura de material escolar, então a gente vê que numa coisa que não tem absolutamente nada a ver, já mostra como as pessoas, principalmente hoje, numa sociedade de produção em massa, né, nesse capitalismo que a gente vive, as coisas têm que ser o mais padronizada possível para ser mais barato. Para produzir mais barato, para vender mais. Se você for personalizar cada produto, você está morto, né? Só que essa sociedade de massa, ela é extremamente excludente. Então a pessoa gorda não consegue comprar roupa. Por quê? Porque não vou ficar fazendo, né, essa numeração. O banco do avião. O banco do avião. Então você vai fazendo aquilo que abarca o maior número de pessoas e você vai, ao mesmo tempo, excluindo as outras pessoas, né? Então você não ter uma rampa de acessibilidade, você não ter... Por exemplo, eu acho que do mesmo jeito que todo shopping tem cadeira de roda, devia ter abafador. Devia ter um EPI higienizado lá. Eu autista, cheguei no shopping, eu devia poder pegar um abafador, colocar e acabou. Sim. Devia estar lá disponível para mim, né? Ou eu tenho que ter... Porque eu não uso na minha casa, por exemplo, eu não preciso. O ruído da minha casa eu controlo, mas o ruído público... Então, assim, a questão da inclusão, né? Ela é bastante complexa, né? E a questão, voltando à questão da neurodivergência, é isso que você falou. Não tem o que consertar porque não é uma patologia. Por isso que eu falei aquela hora do neurológico, do psiquiátrico e do psicológico. Então, se não tem patologia, não tem que curar. Entendeu? É uma coisa, é uma condição. Meu cérebro tem esse formato. Ponto. Acabou. A partir daí eu posso ter alguma... Por exemplo, autista tem gripe? Ninguém me pergunta isso. Não, eu tô falando sério, porque tudo porque autista é isso, autista, calma, cara, eu tenho qualquer coisa, qualquer ser humano, porque eu sou um ser humano. Sim. Né? Apesar de muitos momentos da minha vida não ter me sentido assim, ter achado que eu... Que você ia buscar, né? Você falou que... Eu sempre falo, durante muitos anos eu esperava que a nave viesse me buscar e eu voltasse pro planeta que eu entendesse as pessoas no meu redor, né? Mas enfim... Quando eu falo essa brincadeira, e eu já li vários, inclusive livros, pessoas de fora que relatam essa mesma sensação de ser um alienígena, né? de ser um ser diferente de todo o resto, só isso dá o tom do quanto a gente é excluído. Ao ponto de, não é que eu me sinto de outro país, eu me sinto de outro planeta.
Nossa, isso é muito grande, né? Então o conceito de neurodiversidade vem justamente para acabar com essa história. Não, você não é de outro planeta. Tem uma triste notícia para você. Você é um Homo sapiens, né? Você é humano. Não, porque às vezes eu detesto ser humano, né? Eu acho ser humano uma coisa horrorosa. Destruiu o mundo, tá destruindo o mundo, né? Enfim. Então eu até ia ficar feliz se eu fosse alienígena. Mas, na verdade, eu não sou. E essa notícia tem que ser dada para as pessoas. Esse ser aqui é um ser humano como outro qualquer. Né? E as pessoas têm tanto medo, né? Às vezes elas têm medo daquilo que elas não conhecem. Tudo que é diferente dá medo, e aí você bloqueia aquilo. Eu costumo falar muito que as pessoas, o sonho de muita gente é que existisse a deficiência Holândia. Que tudo que fosse um pouquinho diferente fosse mandado para lá. E que aí todas as regras lá valem, lá tem tudo, aqui não precisa ter nada. E quando você fala muitas vezes numa escola ou em algum lugar, algum estabelecimento, mas cadê a acessibilidade? Não, mas a gente não tem ninguém aqui. A gente não tem porque não tem acessibilidade, porque senão teria, né? Você já barrou a entrada. Então, é muito difícil botar isso na cabeça das pessoas, né? Parece que tá fazendo um favorzinho, né? Sendo bonzinho, fazendo um favor. Então, isso daí, Michele, vem do processo histórico da relação do ser humano com a pessoa com deficiência. Então, o primeiro modelo que a humanidade adotou foi o modelo da eliminação. Ou seja, você literalmente jogava fora, que é isso que você falou, da deficiência Holândia. Deficiência Holândia. Jogava o vulcão abaixo, né? Então, a primeira coisa era jogar fora. Isso é o modelo. Todo mundo aprendeu em história que em Esparta, a criança que nascia defeituosa, eles jogavam do penhasco e acabou. Numa sociedade guerreira não temos espaço. Em sociedades esquimós, o idoso, quando ele já não pode acompanhar o grupo, eles fecham ele no iglu com um pouco de comida e largam lá para morrer. Né? Então, só pra gente ver que não só a pessoa... Distante, não é tão distante. Não é, isso sociedades atuais, eu não tô falando de pré-histórico. Mas aqui, na antiguidade, o primeiro modelo era um modelo da eliminação. Depois veio o modelo da integração, que é a coisa da igualdade formal, né? A pessoa com deficiência que tem que se adaptar à sociedade. Na verdade, esse modelo, apesar de hoje a gente saber que ele não é suficiente, ele trouxe muito avanço. Foi quando as pessoas começaram a criar prótese, inventaram cadeira de roda. Foi quando quiseram pegar e falar assim, não, então em vez da gente jogar fora a pessoa com deficiência, vamos trazer ele pro nosso time. Vamos consertar. Ótimo, é exatamente isso. Aí, por fim, veio o que a gente está tentando, que é o modelo da inclusão. Que aí cada ser humano é único e todo mundo tem o direito de buscar sua felicidade, buscar seus interesses igualmente. Perfeito. E aí eu entro num conceito da igualdade, que é uma coisa que eu aprendi na minha faculdade de Direito, né? Que igualdade é tratar os desiguais desigualmente. Né? É sempre... Equidade, na verdade. Então, não é. Não é equidade? Não é. O tratar os desiguais desigualmente, você pensa em crianças de várias alturas, querem olhar por cima do muro. Se eu der o mesmo banquinho para eles, um não vai enxergar, um vai passar do ponto, o outro pode ser que dê certo. Então, para eu gerar igualdade, eu tenho que fazer um banquinho adaptado a cada altura, porque aí todo mundo vai conseguir enxergar por cima do muro. Então, é nesse sentido de que eu vou ter igualdade quando eu oferecer meios para que todos possam competir igualmente, para que todos possam buscar a satisfação das suas necessidades igualmente. Então aí, por exemplo, a questão da educação que você falou. Eu preciso ter meios, e eu acho que a gente ainda nem chegou em que meios são esses. Acho que ainda tem muito para... Mas como que eu faço para oferecer igual oportunidade para um autista, já que o nosso tema, né, autismo, para que ele estude e se realize, seja o que ele quiser ser, da mesma forma que um neurotípico. Né? Então hoje a gente já tem várias universidades, por exemplo, que oferecem formas de avaliação diferentes, o pessoal TDAH, pessoal que tem dislexia, outras neurodivergências, né? E então já tem alguma coisinha, algumas universidades já tem um relatório, que antigamente tinha aquele relatório social, né? Que quando você entrava você preenchia, hoje já pergunta
Você tem alguma neurodivergência, papapá, não é todo lugar. Mas já é um movimento que começou... Que é o movimento da inclusão, que é isso, 50% de quem inclui naquela instituição, 50% do incluído, entre aspas, que a gente espera que não tenha mais essa divisão, né? A gente não precisa mais falar em inclusão, porque vai ser natural. Mas antes, na integração, o esforço recaía só sobre quem estava de fora. Eu não mexo nada, você se vira para enquadrar aqui. Agora, na inclusão, não. A inclusão é um esforço mútuo, né? Onde as forças e os esforços para que aquilo aconteça tem que ser mútuo. Então, fantástico as universidades comecem a se organizar para poder validar quem elas recebem. E de força igual, de iguais direitos, né? Exatamente. E assim, é isso que você disse. Não sou eu que tenho, por exemplo, eu para fazer faculdade, eu tive que me virar para me adequar àquele modelo, né? Se tinha apresentação de trabalho, eu tinha que apresentar, eu tinha que fazer, não tinha jeito, não importa a minha condição, não importa quanto para mim é difícil e não sei o quê. Então hoje, quem está oferecendo aquele serviço tem que oferecer de maneira que qualquer um que queira aquele serviço possa obtê-lo. Entendeu? Quer dizer, eu já uma outra vez falei, por exemplo, a gente não vê audiodescrição em cinema. Devia ser obrigatório. Sim. Todo fone lançou o filme, tinha que ter audiodescrição. Por quê? Cenas, principalmente as cenas sem fala, né? Porque mesmo, eu tenho que saber o que tá rolando lá, né? Então, assim, a gente ainda tá engatinhando nessa concepção nessa coisa da inclusão. E aí o conceito de neurodivergência, neurodiversidade vem trazer luz para isso. Sim. Porque senão eu chego e a pessoa fala, não, seu filho precisa de uma escola especial. A gente acaba falando de escola porque, infelizmente, a grande massa de autistas diagnosticados são crianças, né? Principalmente com nível de suporte maior. Então, a gente acaba que a escola vira o nosso foco, né? Parece que a gente só tá maiando escola. Sim. Mas, na verdade, não, né? A gente tá... buffet infantil, hotel, tudo. Tudo. Não, e emprego. Sim. Emprego. Mas eu acho que bacana isso que você falou, porque assim, dentro à medida que entra esse conceito da neurodivergência, vem também uma questão muito importante, que é a valorização da fala do outro, de quem vive a neurodivergência. Porque a gente só vai saber o que fazer ouvindo as demandas reais. Porque não adianta eu adoro isso, gente, porque tá mudando, graças a Deus. Antes é aquela coisa da teorização. O especialista teoriza o que é bom, o que é ruim, mas não ouve quem vive a situação. Não ouve da fala da pessoa neurodivergente o que é que realmente faz a diferença. Então eu acho que o ouvir, esse espaço de fala tá vindo cada vez mais, tá tendo mais valorização. E é isso que vai trazer a diferença. Porque não dá para dar uma hipótese do que precisa. E outra, cada um é único, cada um que chega tem uma demanda completamente diferente da outra. Então, parar de ter uma regra, né, de ter um quadrado, todos que vão vir aqui vão precisar disso, não vão. Isso é um desafio. Eu entendo o lado do prestador de serviço, de que, mas como que eu vou poder atender a todos, né? Realmente, eu acho que isso ficaria quase impossível, dada a quantidade de todos. De todos. Todos é muita coisa, né? Por exemplo, recentemente eu fiquei sabendo que a altura média de um holandês é 1,80. Imagina, eu sou um hobbit lá. Pra quem não sabe, hobbit é um personagem de fantasia que é pequenininho, tem no máximo 1,10 m. Eu tenho 1,65 m. Eu falo, gente, imagina se eu fosse comprar roupa na Holanda. Não ia ter, eu ia comprar roupa de criança lá. Porque se a altura média é 1,80 m, os caras lá têm disso pra, né? Metade da população tem mais que isso, se é média, né? Então você imagina, eu ia conseguir comprar roupa lá. Então é óbvio que em determinados, você não vai poder, o cara tem que ter lá alguma loja especializada para vender roupa para baixinho, né? Vai que vai mais alguns portuguesinhos lá para Holanda morar lá, né? É porque eu sou descendente de português. Moreira Porto não dava para disfarçar a origem, né?
Mas enfim, então eu acho que tem muito para ser falado, muito para ser discutido. E essa questão da voz, eu acho muito importante. Acho que assim, a primeira grande contribuição, indiscutivelmente, é Temple Grandin, né? Que foi uma pessoa que com autismo nível 2 de suporte, né? Ela conseguiu fazer a universidade, se colocar no mercado. E traduzir a vivência. E aí, ela foi a primeira pessoa, porque aí qualquer pesquisa sobre autismo, ela ia lá e se oferecia como objeto de estudo. Isso eu não sabia. Tudo. Saiu um novo negócio de imagem sobre... vocês estão pesquisando? Vem cá. Aqui, pode olhar meu cérebro. Então, ela foi uma pessoa... Então, ela foi uma das primeiras vozes que eu tenho conhecimento, a primeira voz do lado de dentro do espectro. E aí, rebentou, chutou a porta, porque como você falou, antigamente era sempre a pessoa de fora. Se a gente tem uma dificuldade de expressão, fica muito limitado. Fica muito limitada essa interpretação. Então, na hora que os autistas começaram a falar ao lado deles, e aí é aquela coisa mais ativista do nada sobre nós sem nós, mas que faz todo sentido. Acho joia lá. E isso, infelizmente, na comunidade é um quebra-pau. Eu fico impressionada com isso. Mães atípicas, eu já não gosto nem desse termo, porque o atípico sou eu, né? Então, mãe de atípico deveria ser, para começo de conversa. Tem mães atípicas também, porque tem muita mãe autista, né? Mas como eu sou um pai atípico. É verdade. Mas eu não vou entrar nessa briga porque eu não quero briga com ninguém. Eu acho que todo mundo tem o seu lugar de fala. Mas é importante que, se estamos falando sobre neurodivergência, que nós tenhamos neurodivergentes falando sobre o assunto. Porque apesar de eu não ser da área de saúde, eu tenho a minha vivência. Sim, e que riqueza, né? E que riqueza contribuir isso. Porque eu acho que o teórico vai aprender nisso. Porque, gente, é muito difícil, é impressionante a distância que existe entre a teoria e a prática. É gigante. Eu vejo isso dentro do consultório, vejo isso dentro da minha casa. É gritante. E é um absurdo, né? É um absurdo. A ciência é absoluta, ela... Dá vontade de falar, então vem fazer! Vem aqui em casa. É muito complexo. As pessoas, elas teorizam demais e botam números. É como se o ser humano fosse reduzido a números. Gente, nós não somos números, nós não somos repetições, nós somos individuais. E é muito complexo analisar tudo isso. Por isso que cada vez mais tem que ouvir. A gente vai avançar tanto se a gente conseguir ouvir individualmente essas demandas. Não, até porque, por exemplo, do ponto de vista do neurodivergente, né? Se eu sou autista e eu dou voz para, né? Eu falo como autista, eu vou poder falar da minha experiência. E eu vou poder falar o que é o autismo e agrego com o pessoal da ciência. E o cara da ciência vira para mim e fala assim: olha, Zizo, autismo é dificuldade de comunicação, tal, aquela questão social, dificuldade social, hipersensibilidade sensorial. Falo joia. Aí eu volto para minha psicóloga e falo: amiga, descobri o que a gente não tem que falar aqui. Entendeu o que eu quero dizer? Porque aí eu limpo a mesa. Eu não vou perder tempo falando para ela das minhas crises, minhas ressacas sociais, porque isso não tem nada a ver com o consultório do psicólogo. Quer dizer, porque é uma coisa da minha condição. Eu vou ter que ficar menos na festa ou sair antes de chegar no meu limite. Tá fazendo o melhor que consegue na condição que está presente. E vou lidar lá com as minhas questões pessoais, com os meus medos, com os meus, sei lá, com as minhas ansiedades, com as questões próprias do consultório. Então, e quando eu falo, eu também dou essa notícia para outros autistas que às vezes estão sofrendo e eu falo: cara, isso não tem nada a ver com autismo. Entendeu? Eu tenho dificuldade, disfunção executiva. Legal. Isso aí tem a ver com autismo. Mas tem um sem número de coisas que você pode fazer a respeito disso. Né? É a minha agendinha, então eu tenho minha agenda. Eu marco já na hora na agenda as coisas, agendinha hoje tudo digital, né? Porque eu sei que se depender de mim, da minha memória, eu não vou, né? Outra coisa que eu também adotei como prática para mim, por causa da disfunção executiva, é fazer na hora. Depois você pendura essa roupa para mim? Depois não, eu vou já. Porque eu sei que se eu deixar para depois eu esqueço, e não vou fazer.
Ou simplesmente vai começar a me dar, uma espécie de preguiça, sabe? Você fica procrastinando, intencionalmente. Outra coisa também que da questão, que eu tô dando esses exemplos no sentido de que eu vejo a minha condição e na medida em que eu tenho noção da minha condição, eu consigo agir, né? Por exemplo, eu sei que eu não consigo iniciar uma tarefa nova sem saber tudo sobre ela antes. Então, antes eu ficava parado, e aí a minha disfunção executiva, eu não conseguia, mas por que você não faz? E eu não sabia por que eu não fazia. Hoje eu sei que eu tenho que saber, por exemplo, antes de comprar um carro, eu baixo, se eu já escolhi o modelo, né, porque já tem o processo de escolher o modelo, mas eu baixo o manual e leio o manual do carro inteiro antes de comprar. Olha... Porque eu tenho que saber, porque senão eu não consigo fazer aquilo, porque vai que tem alguma coisa que eu não sei e que eu não vou gostar. Ou vai ter alguma função que eu não sabia. Pra você ter uma ideia, uma vez eu tinha um Peugeot e eu falei, e o carro, aquela coisa de quando atinge uma certa velocidade, trava a porta. Aí eu fui na concessionária e falei, olha, cara, o carro não tá travando a porta, né? Quando nessa velocidade, não sei, isso aí acontece com a Peugeot, uns vêm com isso, outros não. Falei, como uns vêm com... Aí, o que eu fiz? Nessa época eu ainda não sabia que eu era autista, então eu já não tinha essas minhas preparações, eu não tinha lido o manual, e não tinha internet, assim, não tinha essa facilidade de hoje. Eu peguei o manual e fui ler. Aí eu descobri que era uma coisa configurável. Naquele comecinho de eletrônica dos carros, né? O Peugeot, tudo você podia configurar. Então você podia ligar ou desligar. Eu voltei na concessionária com o manual embaixo do braço. Falei, olha, cara, só para você saber, não é que uns vêm, outros não. É porque é configurável. Você vai nesse menu aqui e ensinei pro cara como que tinha que fazer. Então, assim, para não passar por isso de novo, de achar que meu carro... Cada vivência já registra e não volta. Já falo, não, vou estudar. Então, assim... na medida em que você dá fala pro neurodivergente, né, voltando para a nossa questão, você possibilita que quanta coisa que eu aprendi ouvindo outros autistas falarem. Exatamente. Quanta coisa eu aprendi sobre mim, sobre o meu autismo, que eu não sabia que era autismo. Entendeu? Mas de ouvir os outros. Eu já dei esse exemplo porque para mim foi uma coisa muito marcante, que é a questão de ter febre depois de uma situação emocionalmente muito significativa. Então, quando eu tô muito nervoso, assim, eu tenho febre. E eu achava que era uma coisa peculiar minha. E aí um dia eu vi um post sobre ressaca social, né? E alguns autistas relatando essa questão da febre. Eu falei, gente, eu achava que era só eu. E não é, da minha ressaca social. Então, quando eu tenho um evento que eu me estressei muito, ou que foi muito exigente para mim emocionalmente, pode ter certeza, no dia seguinte eu tô na cama. Tô com febre, tudo. E não é gripe, não é nada. É ressaca social. Olha que interessante. E você vai ver que você ouve a voz da prática, da vivência. Aí vê se algum médico fala disso. Não. Nenhum. É só na hora que o autista tá falando sobre a vivência dele com a condição é que você vai aprender sobre isso. Sim. Então, eu acho é muito, muito importante essa questão da neurodiversidade. Porque você dá o protagonismo pro neurodiverso. Então, quem que tem que falar sobre autismo? Tem muita gente boa estudando, inclusive hoje em dia muito autista estudando sobre autismo. Sim. Mas o protagonismo é do autista. Sim. Quem que pode falar sobre TDAH? Quem tem TDAH. Quem pode falar? Claro que tem o cientista, mas tem que ser uma conversa. Eu falo cara, aqui dentro se passa assim. Sim. Eu tive na minha vida um episódio de depressão. E a gente que é autista, por causa dessa hipersensibilidade, né, sensorial e tudo, você percebe muito as diferenças, né, no organismo. Naquela época eu não tinha diagnóstico ainda. E aí eu precisei até tomar remédio na época, e o psiquiatra... E eu falava, nossa, cara, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Ele falava, nossa, Porto, ele me chamava pelo sobrenome, né? Nossa, Porto, se todo paciente fosse assim... Eu falo, mas é que eu sinto, pra mim eu sinto a diferença. Eu falo, isso aqui tá assim, isso aqui tá assado. Olha, antes eu tava reagindo assim, agora eu tô percebendo que eu tô reagindo de outra forma. Então essa percepção do detalhe, da coisa pontual e não sei o quê.
me ajuda, né? E se eu não dou esse retorno, nesse caso, eu acredito que era por causa do autismo que faz com que eu seja muito, muito ligado nessa minúcia, né? Por exemplo, é muito curioso, eu não sei porquê, mas quando eu tomo dipirona, eu sinto um cheiro muito diferente na água. Olha! Então, se eu tomar dipirona, quando ela começa a fazer efeito, a água tem eu não sei explicar, um cheiro meio acre, assim, a água fica com cheiro para mim. Então, quer dizer, a gente não faz ideia, né? Mas a hipersensibilidade, quando você tem alguma alteração, eu odeio eu não gosto de tomar remédio. Eu sei que tem muita gente que precisa e que toma, eu não condeno o uso de medicação quando há necessidade. Mas eu sou muito restritivo em relação a isso, porque para mim é muito perceptível a diferença. Entendeu? Quer dizer, você vê uma dipirona, para quem não sabe o nome comercial Novalgina é o mais comum, né? Mas que toma para gripe, que não tem nada a ver, mas para mim causa essa alteração. Para mim, eu também eu comecei a tomar uma medicação por causa do TDAH e eu fiquei impressionada como afetou a minha criatividade. E como eu só percebi o grau de manifestação do TDAH quando eu usei a medicação. Porque aí eu fiquei de uma outra forma, eu falava, essa não sou eu. É muito estranho. E assim, eu ainda não decidi se eu vou voltar a tomar ou não. Mas eu achei muito interessante a mudança que é do cérebro funcionando de um jeito completamente diferente por causa de uma medicação. Mas isso que você falou é muito interessante. Você vê assim, como que pode tantas diferenças, a riqueza que tem nessas diferenças, e a gente às vezes não querer incluir, ter medo dessas diferenças. Então, assim, a mensagem que a gente gosta, que eu gostaria de ficar, né, com a parte da neurodivergência, o quanto que a gente pode aprender com alguém que tem um funcionamento diferente, uma mente diferente, uma forma de raciocinar diferente. Isso faz com que a gente cresça e nos desafia cada vez mais. Então, que a neurodivergência ela esteja cada vez mais presente, né? E que ela seja cada vez mais abraçada e interpretada e incorporada na nossa vivência, porque o mundo é de todos, não existe a deficiência ou qualquer outro lugar, neurodiversilândia não existe, nós todos somos daqui e esse mundo é nosso. Obrigada a vocês que estiveram conosco até agora e até a próxima. E esse foi mais um episódio do podcast Mentes Divergentes. Eu sou Michele Basso, com Zizo Porto e técnica de Paulo Amaral.